Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Em choque com os bancos, a Oi estuda uma operação de novo empréstimo visando renegociação de dívidas. Foi uma matéria que saiu no broadcast do Estadão, né? E aí diz o seguinte, a matéria: a Oi em recuperação judicial está analisando a possibilidade de tomar um novo empréstimo como parte do processo de reescalonamento de suas dívidas. O crédito teria como garantia as ações da Oi na Vital, a empresa de infraestrutura de rede de fibra ótica, cujo controle foi vendido para o BTG Pactual. A empresa permanece com uma fatia de 38,5%, enquanto o BTG detém 61,5%. Isso foi uma matéria antes daquele anúncio do investimento lá do fundo de pensão canadense, porque com aquele anúncio do fundo de investimento, a participação da Oi caiu para ali para 34 e pouco, 35% mais ou menos. O novo empréstimo, caso aconteça, seria motivado pela necessidade de pagar os credores que se recusarem a participar de uma reestruturação de dívida que está em andamento. Esse reescalonamento e a tomada de novos recursos, tendo ações da Vital como garantia, são mecanismos que estão lá no plano de recuperação judicial previstos, aprovados no aditamento em 2020. A dívida da empresa está na casa aí de 21 bilhões de reais, a dívida bruta. E a empresa tem dado início aí há algumas semanas a conversas com seus credores. O foco dessas conversas são os bonds que têm vencimento em 2025. Estamos falando aí de algo em torno de 10 bilhões. Então é uma dívida, vamos dizer assim, de curto prazo, de mais curto prazo que a Oi tem. São esses bondes de 2025. E aí talvez haja, talvez não, com certeza há o interesse da empresa em redesenhar essa dívida de 10 bilhões atualmente, porque vamos lembrar que boa parte da dívida da Oi é em dólar ou em euros, 69% mais ou menos, então essa dívida cresce ou diminui conforme a valorização cambial. Então, ora essa dívida pode ficar maior, ora também ela pode ficar menor. Tudo vai depender da variação do câmbio, né? da variação do dólar. Então, dólar alto, ruim para a Oi, dólar baixo, bom para a Oi. Grave isso, porque é importante entender essa dinâmica da flutuação do câmbio versus crescimento ou não da dívida, decréscimo da dívida, né? Caso o câmbio desvalorize. Há de se dizer também que a empresa está contando com a consultoria da Moelis. Moelis, que é uma empresa financeira, da área financeira, que tem, vamos dizer assim, expertise nesse tipo de assessoramento financeiro, ok? A Oi e a Moelis trabalham para construir esse plano de reescalonamento da dívida até março do ano que vem. Então, essa é a tentativa. Então, essa construção passa por ouvir os donos, né, desses bondes de 2025. Então, passa por uma escuta, né, com relação aos detentores desses titulares dos bondes. São credores internacionais. Há uma pretensão de que esse novo desenho de parte dessa dívida possa ser colocado em prática com a companhia já fora do processo de recuperação judicial, que estava previsto inicialmente para dezembro do ano passado, depois passou para março, de março passou para maio, de maio passou para junho, de junho para agosto e agora está sem prazo. Aqui internamente, no nosso país, os bancos, né, pediram na justiça para que não fosse decretado o fim da recuperação judicial.
Pedido este que será dada nulidade, ou seja, não haverá nenhum desdobramento positivo favorável aos bancos nesse pleito. Caixa Econômica, Banco do Brasil e Itaú pediram à Justiça a prorrogação do processo de recuperação judicial da Oi. Inclusive também pediram o bloqueio do dinheiro das contas da empresa para que fossem pagas as dívidas da Oi para com eles. Os bancos têm aí uma quantia de 6,9 bilhões de reais a receber. O passivo da Oi também tem os fundos estrangeiros, e aí esse valor dos bondes estão aí na casa dos 10 bilhões, e aí a Moelis foi contratada pela Oi para ser este assessor financeiro para fazer uma remodelagem da dívida. Não temos nenhuma informação de qual é o valor que está sendo pensado. Tudo que apareceu aqui com relação a números de dívida de bancos, 6,9 bi, 10 bi dos bondes, isso tudo são números conhecidos, mas não há nenhum esclarecimento por parte da empresa do que é que ela pretende. Apenas nós aqui estamos deduzindo, o Estadão, o broadcast, está deduzindo que é para pegar este grosso da dívida. Os 6,9 bi mais os 10 bi, então teria aí 17 bi dessa dívida de 21 bruta, 17 bi seria reescalonado, agregando mais prazo. Essa é a ideia do broadcast. Mas nós não podemos afirmar isso. O que parece ser razoável é pensar nos bondes de 2025, nesse redesenho, porque é uma dívida em moeda estrangeira e é uma dívida mais de curto prazo, 2025, para liquidação. Bom, o que mais dizer? A Vital continua sendo vital para a Oi, isso já foi dito pelo Rodrigo Abreu. Não sei se você assistiu, dos dias 26 e 27, resgatamos 4 vídeos de entrevistas, uma de 2020, 2 de 2021 e uma de 2022 do Rodrigo Abreu. Ele explica muito bem o que a Oi está vivendo, o que ela está passando, o passo a passo dessa transformação e o que está por vir. E ali ele diz claramente que o nome Vital é porque a Vital é vital para a Oi. Então, ela tem esse componente de estar atrelada à estratégia de sobrevivência da Oi, passa pela Vital, passa por venda de participação mais à frente da Oi na Vital. Isso tudo está dentro do planejamento. Quem não entendeu isso não viu o Rodrigo Abreu falando, mas isso está dentro do plano. E ele diz que tem um percentual mínimo que vai ficar retido, que não será vendido. Que percentual é esse? Não sabemos. Então veja, nós não sabemos isso, não sabemos qual é o entendimento da empresa com relação ao redesenho da sua dívida, o que é que está pensando o presidente da empresa, não temos conhecimento destas coisas. Assim sendo, reforça a ideia de que nós precisamos ter uma participação no grupo de minoritários. Estamos aí ombreados com o Luiz Barsi Neto, criando este grupo de minoritários, algo que eu venho falando desde junho. Comecei a falar sobre isso em junho deste ano. Você que é assinante do canal, comenta aqui, se não lembra de eu, em junho, a partir de junho, começar a repetir isso aqui de forma consistente, que os minoritários precisavam se organizar, que os minoritários precisavam constituir um grupo. Lembram disso? Comenta aqui, por favor, vamos fazer essa interação. E aí depois fizemos uma live com o Ricardo Mauro, que é uma pessoa que é inscrita no canal, que tinha uma experiência de estimular a sua comunidade, na sua cidade, com relação a uma empresa de saneamento, um case bem interessante que ele contou de mobilização, e a partir daí o Ricardo Mauro acabou criando a página @acionistaoi no Facebook e no Instagram. Você deve conhecer, visitar e se inscrever nessas páginas, @acionistaoi, do Ricardo Mauro. Depois fizemos uma entrevista, uma live com o Eduardo Santos, advogado, especialista em arbitragem,
E ele falou muito sobre a questão dos minoritários, que é importante, falou do IRB, que os acionistas minoritários do IRB foram passar a perna neles, né? Que os gestores da empresa fizeram fraude é crime, deveriam ter sido levados à justiça como pessoas que praticaram crime, não o foram, porque o nosso país é diferente lá dos Estados Unidos, onde a Enron é o caso mais interessante, né? Que fez algo parecido, fraudou balanço. A empresa foi multada, dirigentes presos, a empresa acabou fechando, os acionistas minoritários foram ressarcidos com venda de patrimônio da empresa. A empresa de auditoria que dizia que os balanços estavam ok, Arthur Andersen, uma das gigantes, uma das 5 maiores do mundo, desapareceu. Aqui a empresa que está envolvida com o IRB é a PricewaterhouseCoopers. Então o Eduardo inclusive disse, tem processo também em cima da Price, em função desses balanços do IRB que a Price disse consistentemente que estava tudo certo, que estava tudo ok. Então, o país, infelizmente, o nosso país tem essa picaretagem do trânsito em julgado, esse grande arranjo entre os poderosos para que os grandes não sejam punidos, que não sejam presos. Lamentável. E os sardinhas, os minoritários, os nanos minoritários, é que nem prego, martelada na cabeça o tempo inteiro. Então é preciso acabar com isso. Então, para isso, participe do grupo de minoritários da Oi. Né? Conseguimos fazer uma reunião com o Luiz Barsi Neto, depois fizemos uma live, estamos aí articulando esse grupo de minoritários e com a nossa bandeirinha de acabar com os aluguéis de ações. Então, 2 movimentos iniciados aqui no canal Viver de Renda, né? Esse movimento, essa campanha contra o aluguel de ações da Oi, que precisa acabar, isso é uma prática criminosa, né? E o acionista da Oi tem que botar o pé no chão, acordar para a vida e impedir o aluguel de suas ações. E também a participação do grupo de minoritários para que esse grupo possa, constituído, indicar um representante para o conselho, um conselheiro independente, para que possa escutar o que a empresa fala intramuros e que não chega a nós. Então, acabei de citar 2 exemplos. A gente não sabe o que está passando com relação a essa questão do reescalonamento da dívida. Nós não sabemos qual é o percentual mínimo que a Oi pretende manter na Vital. Nada disso nos chega, a Oi não fala, mas fala internamente, fala para o seu conselho de administração. Então, se os acionistas minoritários tiverem 5%, 300 milhões de ações, poderá, então, bater na porta da Oi e dizer, opa, eu quero participar disso aí, eu quero ter uma voz, eu quero ter um ouvido, 2 ouvidos aí dentro. E é isso, o grupo de minoritários é isso. E aí algumas pessoas já me disseram, mas Clóvis, tem gente que está aí fazendo campanha dizendo que não tem sentido esse negócio que você está defendendo de grupo minoritário. Ou o cara é doente mental, ou ele é burro, ou ele é retardado mesmo, ou ele é mau caráter. Escolha aí o que, é que você acha que ele é. Ou ele é doente mental, ou ele é burro, ou ele é mau caráter. Porque ele está trabalhando contra a ideia do grupo de minoritários por alguma razão. Por burrice, por déficit mental ou por mau caratice, porque ele está trabalhando aí na venda com os especuladores, com os fundos, né, com a turma que está trabalhando vendendo as ações. Um outro me mandou também um post dizendo, veja esse post aí, o cara dizendo que o Rodrigo Abreu da Oi está ganhando com aluguel de ações, porque ele fez 2 lives, 2 entrevistas com a Genial opera direto com vendas, a Genial e a Hora, mas são as 2 que trabalham mais com venda de ações da Oi. Esteja atento que se você tem ações lá, suas ações estão alugadas, viu? E você talvez nem saiba disso. Então, esteja atento. E aí disse o seguinte, que não, isso aí o Rodrigo Abreu não tem interesse de acabar com os aluguéis de ações da Oi, porque ele é parte interessada, ele deve estar ganhando muita grana. Então, veja, que coisa absurda, né? Eu peguei o print e mandei para o conhecido lá da Oi, para encaminhar para o Rodrigo Abreu, quem sabe ele mobiliza a área jurídica lá dele para ir atrás desse picareta que disse que ele, desse bandido que disse que ele está envolvido com ganhos, que ele está aí ganhando com aluguel de ações. Porque uma criatura dessa só pode ser um bandido que abriu a boca para dizer isso. Viu? E o outro também me mandou um print dizendo, estão dizendo que você está ganhando muita grana da família Barsi.
Deus ouça! Que eu vou ficar milionário. Já pensou trabalhando para os baixos? Pois é. Então, é isso, né? Ou seja, tem gente de índole ruim, gente que não presta. Eu aprendi uma coisa, essa eu estou compartilhando com vocês. Quem é do canal já ouviu eu falar sobre isso. Um grande empresário, um bilionário brasileiro, ele me disse assim: olha, nunca entre na minha sala para falar sobre outra pessoa. Nunca entre na minha sala para falar sobre outra pessoa. Porque senão você precisa saber, você precisa saber isso, porque senão, ao fazer isso, você vai estar queimando o seu filme. Então, muito cuidado quando você fala sobre pessoas, né? O enfoque tem que ser na contribuição. Se o foco é em falar mal, isso diz muito mais sobre você do que sobre ele. Nunca se esqueça disso, viu? Gostou do vídeo? Deixa o like, fica com Deus e até a próxima. Tchau!